Mesa, prazer, sou o Tico Canato. Eu mesmo trabalho mais de 90% assim com a técnica do spray, né? É um caminho que eu decidi seguir e procuro sempre descobrir técnicas para utilizar o máximo que eu conseguir os caps, né, que são os bicos, para conseguir fazer um traço fino, um traço grosso, uma sombra, mas sempre usando o spray. Bem-vindos a mais um Mel Talk. Bem-vindos a mais um Mel Talk. Mel Talk tem o propósito de trazer a inspiração através da verdade, para que você olhe no espelho e viva de uma forma mais feliz, mais leve e abundante. Olá, bem-vindos a todos a mais um Mel Talk. E hoje é com muita honra e satisfação que eu trago aqui para vocês ele que começou como street artist e hoje é um artista visual completo, Tico Canato. Obrigado pelo convite. Te agradeço, obrigado por ter aceitado e estar aqui com a gente para contar um pouquinho da tua história. Que começou em São Paulo, nas ruas de São Paulo, nas paredes, nos muros. Me fala como começou essa vida de street artist. Na verdade, nossa jornada aí começou mais ou menos uns 25 anos atrás, com o meu primeiro contato na pichação, né, conhecendo a latinha de spray ali, o que que eu faço com isso, e começa um rabisco aqui, outro ali, juntou um monte de moleque. A gente descobriu lá atrás, né, uma funilaria, na época era perto de onde eu morava. Eu nasci numa comunidade, não, né, próximo a uma comunidade no extremo leste de São Paulo, em São Mateus. E aí ali tinha uma funilaria bem próxima que o cara despachava ali umas latas de spray, na época aquela colorzinha antiga que tinha um calhambequezinho ainda. Cara, o que que é isso? Como é que faz? E começou toda uma brincadeira no bairro, né? E a história foi. E eu sempre desenhei, né? Desde muito pequeno. Meu pai é gráfico, meu pai sempre trabalhou em gráfico, então minha casa vivia cheia de gibi, revistas e tudo mais. Minha mãe sempre pintou pano de prato, essas coisas todas, então eu cresci com essa influência indireta já da arte na minha casa, né? Então minha mãe várias noites ali pintando, e eu do lado e tal. E isso acho que foi influenciando, né? Foi crescendo na mente e tal. Depois de um certo tempo, andava de skate, eu ia até o Museu do Ipiranga, ia remando ali, né, da Aricanduva até o Ipiranga. Numa dessas idas e vindas, eu passei ali pelo Glicério, na época quem morava ali eram os gêmeos, né? Os caras que eu tenho um grande carinho, apreço por todo um trabalho, entre outros grandes artistas do passado. Mas foram os primeiros artistas grafiteiros mesmo, bom assim, que eu vi de perto, assim, né? Falei, cara, o que esse cara tá fazendo? Para lá, com spray, o mesmo spray que eu mal conseguia fazer um traço, o cara fazia um olho, o cara fazia uma boca, fazia já os personagens deles, que são magníficos, né? E aquilo despertou, falei, caramba, é isso aqui que eu quero, né? E desde então começou esse meu interesse e processo a entender a arte urbana, né? E no começo era muito piche e sai correndo. Muito. Putz, inclusive eu tenho amigos que até hoje continuam, né? Porque, assim, é uma paixão, né? Até hoje tem amigos de 50 anos que os caras têm a latinha no bolso ali, ainda naquela correria e na adrenalina. Eu parei muito cedo na pichação, assim que eu entendi a história do grafite. Sou apaixonado até hoje pela estética do que é a pichação. Inclusive eu tenho alguns traços, algumas coisas que eu trago ainda disso. Mas para mim o grafite começou a fazer um outro sentido, né? Até por gostar muito da ilustração em si, né? Então para mim eu falei, nossa, aqui eu vejo mais cores, texturas, formatos. Então eu me identifiquei mais ali, né? Mas tinha essa aventurada toda aí sim. Que delícia. E hoje assim, você até tá com um moletom com tua arte, né? Sim. Tua obra, que quem é de São Paulo ou quem passa para São Paulo reconhece. Sim, Né? sim. Você tem em muitos locais aqui da cidade, a gente reconhece tua assinatura aí através dos seus desenhos. Como você chegou nessa inspiração? O Onde, que é o nome desse carinha cabeçudo aqui, ele passou por algumas transformações também, né? Eu sempre fui alucinado por caveira, né? Para mim, caveira sempre representou algo bom, uma unidade, né? Eu também gosto, porque por baixo É isso que somos nós todos somos, iguais. né? Arranca isso aqui tudo, é o que nós somos. Só que acontece, eu tive uma transição na vida também, era rebelde, maloqueirão, tal, então assim, queria fazer aquela caveira, mas queria aquela caveira mais agressiva, aquela coisa que Dá que medo. dá medo, tal. E as coisas foram acontecendo, tudo foi passando, e aí também veio trazer uma maturidade, né, sobre o meu trabalho. Eu falei, cara,
não quero assustar mais. Eu quero, na verdade, assim, com que as pessoas comecem, inclusive, a entender a caveira exatamente como esse objeto, como essa mensagem, sabe? Calma, pera lá, estamos falando de uma coisa boa, né? Somos todos iguais. Somos todos iguais. E eu comecei a trazer, tipo, algumas características da caveira, tipo, mais voltada para o humano. Então, até a cavidade do nariz da caveira, eu comecei a trazer para um nariz mais humano, comecei a trazer uma orelha, os olhos e tal. Então, onde ele começou a trazer uma certa comunicação mais humana para trazer um diálogo, não afastar ninguém, né? E o onde veio exatamente desse nome, do onde, porque onde sempre foi uma das palavras mais ouvidas na minha vida, assim, tipo, caraca, Tico, de onde veio isso? De onde não sei o quê? Onde tal? Por quê tal? E onde é uma palavra que você encaixa ela tanto numa pergunta quanto numa resposta, né? Verdade. Então o onde, na verdade, ele é isso. O personagem onde ele fala sobre perguntas, só que diferente de trazer respostas, porque é onde eu comecei a entender que a arte ela não é obrigada a trazer respostas. Ela precisa trazer uma reflexão, um diálogo. A resposta dá para quem está observando, tanto que cada um tem a sua resposta. Cada né? um interpreta a arte de uma forma, né? Exatamente. E aí o onde veio passando por toda essa transformação, essa metamorfose, né? E aí o onde eu comecei a entender ele também um elemento para encaixar não somente na parede, mas comecei a trazer ele para o tridimensional, para a escultura e para a roupa, né? Eu tenho esse projeto da minha marca, que ela se chama Never Stop, que tem a ver com o que eu assino também há muitos anos na rua, né? E esse slogan Never Stop tem muito a ver com uma história minha de mais ou menos uns 15 anos atrás também. Há uns 15 anos eu tive uma depressão muito forte, Tá. foi uma fase de transição de muita coisa na minha vida, eu estava me separando, eu estava meio que num processo também de largando as drogas, eu estava meio que entendendo algumas questões profissionais, foi tudo junto, sabe? Tá. E aí foi o momento que eu comecei a entender, que eu falei, cara, ou eu paro, ou eu pego tudo isso aqui que está acontecendo e eu vou para cima, entendeu? Aham. E aí eu me via dentro de um quarto, que sempre fui um cara da rua, correria para cima e para baixo, me via preso dentro de um quarto, com medo, sozinho, com síndrome do pânico, e eu sem entender, falei, que é isso? Aham. E aí até minha mãe na época, cara, você tem que procurar um psiquiatra, bicho. E eu, né, você tem há um tempo atrás existia aquela coisa, Mais não, tá maluco? preconceito, né? Puta, demais. De assim, não, psiquiatra Não só sou pra louco, mas não, é louco. pra todo Pra mundo. todo mundo. De médico e louco, Todo mundo tem todos um temos um pouco. pouco. É. E aí eu comecei a tomar medicamento e começou um processo com terapia, foi a melhor coisa da vida, porque eu passei por profissionais assim muito qualificados, uma galera muito gente boa que me ajudou a entender o Tico, quem é esse retardado aí que tá por dentro do outro Tico, e fez uma diferença, uma virada de chave na minha vida absurdo. E aí foi quando eu falei, cara, pera lá, até aqui eu usei a arte, eu trabalhei com a arte de uma certa forma. Daqui para frente eu preciso retomar a arte com outro propósito, porque agora eu me Profissional. enxergo de uma outra forma. Exatamente. E aí veio a história do Never Stop. Porque, engraçado, né? Eu sou assim, sou cristão, então eu tenho uma questão espiritual também sobre tudo que eu faço, muito forte. E aí, para mim, no meu trabalho também. Eu falei, cara, é o seguinte, eu já enxergo uma outra história. A partir do momento que a gente enxerga o nosso propósito, tudo muda na nossa volta, né? Isso. E aí eu falei, cara, daqui pra frente é o seguinte, meu trabalho vai começar a alcançar vidas, vai começar a transformar, e não vejo mais só isso no Brasil, eu vejo isso fora. E por isso o Never Stop veio nessa linha até, tipo, em inglês, porque eu falei, eu profetizo essa parada aqui que não vai ser só Brasil, entendeu? E graças a Deus começou a acontecer. E quais os países que você já grafitou? Peru, Estados Unidos, teve alguns aí, algumas cidades, Alemanha, e agora o meu grande foco estamos trabalhando, é um pouquinho mais, o buraco é mais embaixo, mas o meu foco é ir para a China, que eu sou apaixonado por isso, por esse Uau! lugar, por essa cultura maravilhosa. Mas e tem abertura na China? Um país tão fechado, tem abertura para street artists? Muito. Uau. Porém, existe uma comunidade muito fechada, né? Essa é a grande barreira de entrada, porque existem diversos artistas absurdos, né? Inclusive, sou pirado pelo design, né, deles, né? Que fala muito com a minha outra profissão. Mas a parte de arte urbana, galerias, os caras, eles possuem um dos grandes colecionadores de arte urbana do mundo, estão na China. Uau, não sabia. Só que para você realmente, tipo, um ocidental entrar ali, é um trabalhinho um pouquinho maior, onde você depende de uma galeria te representar, algum curador já que tem um acesso. Então nós estamos trabalhando um pouco nessa história. Legal. Mas ali é o
é o foco. E você falou que é cristão, não usa drogas. Mais. Mas, Não mas mais. já faz parte, é aprendizado, né? A Sim, gente experimenta às vezes algumas coisas sim, e o que é ruim a gente deixa pra trás, o que é bom a gente aproveita com certeza. né? Sim, E essas tatuagens todas, né? sim. Esse é um menino bom e doce. Me fala um pouquinho dessas tatuagens, desse, como é que chama esse negócio do dente? Do Do Grills. grills. Acho que assim, na verdade, assim, essa fase da depressão foi legal, porque foi assim, tanto que esse é um dos assuntos que eu mais gosto de espontaneamente estudar no meu dia a dia, porque ele fala muito sobre o meu personagem até. O Onde ele fala, uma das reflexões que o Onde traz é exatamente sobre saúde mental, né? Ok. É, eu tive que estudar um pouco sobre isso, porque eu falei, cara, o que que eu tenho, né? Por que que eu tô Uhum. desse jeito? Que medo é esse? E eu comecei a ler algumas coisas. E foi legal porque, assim, eu fui começar a entender um pouco o que que o Tico tinha vivido até ali, né? Então, por exemplo, até eu vou te dizer que teve muitas tatuagens, muitos comportamentos que não só eu, Tico, mas acho que a maior parte dos adolescentes e dos Uhum. jovens, eles acabam como uma forma de escudo, de se proteger, ele traz para perto mais como um mecanismo de defesa do que de fato, às vezes, Querer agredir o outro. exatamente. Então, assim, tem muitas tatuagens que eu fiz realmente porque eu quis, enfim, mas que não deixou, hoje em dia enxergando, de ser uma forma de imposição, sabe, sobre aquilo que eu acredito, sabe? Ó, esse é o tipo, tem uma tatuagem na cara, tal, tal, tal. Mas é uma forma de você se proteger, Uhum. né? Pô, isso aqui é minha comunidade, isso aqui é o que eu acredito. Só que uma coisa legal é que, assim, como eu sempre trabalhei com arte, eu sempre tive um pouco de cuidado sobre os desenhos que eu escolhia. Uhum. Isso é uma coisa Uhum. que hoje em dia eu vejo uma molecada meio viajando até. Molecada que sai metendo um macaco tatuado na cara, sai Aham. tatuando uma caveira. Eu falei, calma, filho, você pode, ok, são escolhas tuas, Mas- mas calma, bicho, você não É, tem nenhuma profissão ainda, é, né? é. Mas eu acho que esse cuidado eu sempre tive pela questão estética, sabe, do Tá. trabalho em si. Mas sempre fui pirado em tatuagem, É. Eu sempre. tenho também, eu gosto, mas tem um certo preconceito. Acho que hoje Sim, está diminuindo, mas ainda existe, né? sim, sim, Ainda existe. sim, E eu gosto das suas tatuagens sim. aí. Você sabe quantas você tem? Chuta umas 40 aí. Tá, Tem tá. pequenas, grandes, mas que já juntaram com a outra já Ah, tá. também, já tem projetos para terminar a perna, barriga que ainda, mas a gente vai ficando preguiçoso um É, pouco, né, para você sentar ali numa maca e ficar ali 40 minutos, uma hora. é. Puta, mas ainda Dá na mão do Adão que daí, então, o daí tudo Adão põe bem. aquela pomadinha mágica dele ali, você É, sai é, fechado é, já. Adão, vou é. seguir esse conselho, hein? Tá vendo? Boa, boa. É isso. E da tua obra, qual foi a que você mais gostou? Tem alguma que você mais gostou? Ou... Eu tenho um projeto recente agora, assim, tem algumas histórias boas assim, mas tem um projeto recente agora que eu fiquei super feliz, porque foi até uma quebra assim de paradigma também. Inclusive na nossa viagem nós nos conhecemos lá em Austin, que foi um puta evento sensacional, o SXSW. Depois até vou querer que você fale um Vamos pouquinho mais falar, dele, nossa, mas isso pode foi uma falar, porque experiência que eu foi quero. realmente incrível. Eu tive a oportunidade de conhecer ali uma galera, né, da Secretaria da Cultura, através do trabalho que aconteceu ali, e tive um convite bem especial ali, junto a uma curadora também, a levar um trabalho meu para dentro do Palácio dos Bandeirantes, né? E, inclusive foi agora, acho que uns 30 dias atrás, foi a entrega dessa obra. E é onde agora ela faz parte de um acervo, né? Um acervo vitalício do Palácio com uma arte urbana, entendeu? E Que não tinha. lindo! E aí eu tô do lado ali de Tarsila do Amaral, de Volpe, pô, só da galera. Caraca, que oportunidade. E aí nós fizemos agora até recentemente, algumas semanas atrás, um bate-papo com quem se inscrevia ali no site, né? Poderia, tipo, estar ali naquele bate-papo e tal. E assim, eu fiquei surpreso com o público que foi, porque foi uma galera assim dos 50 a mais. Intelectualmente, Não, foi uma bem galera a mais. Eu achava que havia uma galera mais jovem, não, veio uma galera de 50 a mais. E você falou, caramba, vamos pra cima, né? E foi legal porque rolou exatamente um pouco desse bate-papo que nós tivemos no começo, né? aham, Porque teve um pouco dessas perguntas, dessas reflexões, tipo, Tico, e aí, o que você acha sobre a pichação? O aham. que que você, como você defende o que você faz, como você vive do que você faz. Então foi até uma responsabilidade esse bate-papo,
porque foi uma forma de você destrinchar a cultura, né? Uhum. Tanto com a obra exposta naquele local, que é um local, tipo assim, super bacana, porque ali dentro ainda exerce uma função política ali dentro, né? Tem Sim. todo um trabalho de governador que trabalha ali dentro, tem os executivos que vivem ali dentro, e tem esse público que hoje em dia, intelectualmente, né, mais elevado, também Uhum. vivem naquele Uhum. lugar, né? Então você fala, pô, que legal, tô nessa parede, tá? Um pouquinho da história tá sendo contada aqui agora. E como você chegou até, comentou agora de Austin, né, da SXSW, South by Southwest. Eu Como tinha você chegou? dificuldade de falar Salt Ah, by tá, Southwest. tá, tá. É, como que você chegou? Como foi o convite para você estar lá? Isso foi bem legal também. Eu faço um trabalho bacana aqui um tempo já com o pessoal da Fábrica de Culturas, que é uma ferramenta, né, do governo, assim, tipo, com oficinas dentro das comunidades, né, através do Renato. O Renatinho é um parceiraço, e eu já fiz algumas obras que nós participamos de algumas exposições dentro dessas fábricas de culturas que ficam rodando São Paulo. Olá, Renato. Fica o convite para você vir aqui no Mel Talk e falar um pouquinho do teu trabalho, hein? Renato, esse cara tem história, hein? É. Renato é o cara. Deixa pro homem aí. É. E aí o que acontece? Começamos uma história já há um tempo, e aí ele me liga um dia, Tico, como é que tá o passaporte, como é que estão as coisas aí? Porque é o seguinte, a gente tá querendo levar você para Austin num puto evento de tecnologia que acontece lá, e a Prefeitura de São Paulo está levando, na verdade, alguns nomes, tipo uma galera, para Uhum. falar de diversos assuntos, são vários painéis que falam de social, a tecnologia, a indústria e tal, e a gente quer levar um artista, cara, e o pessoal curtiu o seu trabalho e bora. Eu falei, cara, você é maluco. Amanhã, quando vai? Amanhã? E aí aconteceu, na próxima semana já estávamos embarcando. E aí foi muito bacana, porque assim, eu estava no meio ali de diversos CEOs, Uhum. diretores, falando de Uhum. diversos assuntos sobre tecnologia, sobre o futuro da própria indústria, e a arte urbana ali no meio, representando, né, tipo, o nosso país, É, querendo ou não, né? é. Não, e assim, para quem não conhece a South by Southwest, no meu entendimento, ali você tem os pensadores, os pioneiros do que, ah, aliás, de todos, né, os segmentos Todos. ali. Você tem da parte de indústria, você tem na parte Sim, de tecnologia, você sim. tem na parte de psicologia, Alimento, alimento. Então, assim, é muito, cinema, né? tem muita diversidade. Sim. E a partir dali, muitas coisas que a gente nunca havia pensado, acho que eles plantam uma sementinha na nossa cabeça e a gente acaba Não, no avião você já quer multiplicando. explodir o avião, porque Já você desce logo que eu vem- quero chegar e já é. trabalhar. Sim, E daí esse ano, o estado de São Paulo estava com a Casa São Paulo, assim, tem várias marcas, eles fazem várias experiências. E a Casa São Paulo estava, né, com esse espaço, foi onde eu conheci o Tico. sim, E dei até um blazer lindo, que é sim, meu xodó aí, que tem a arte do onde sim, também. E muito bacana. Então, é um evento sensacional, né? muito, muito. Ano que vem estaremos lá de Estaremos novo. lá de Estaremos novo. lá de novo. Inclusive teve um evento agora recente que foi um esquenta, né, um download, na verdade, do que aconteceu. E já trouxeram meio que uma galera também trazendo um pouco sobre o que eles estão imaginando para esse próximo 2025. Então já teve um estoquezinho ali de Sip. algumas coisas. Aham. E foi bem legal. E espero estar lá sim, porque pro trabalho que eu faço, né, dentro das comunidades, isso é muito legal, porque assim, eu acabo, estou ali, claro, representando, mas ao mesmo tempo eu estou aprendendo muito e estou trazendo isso para eles também, né? Uhum. Então trazer um pouco dessa possibilidade do cara que saiu dali do extremo leste e teve essa possibilidade, por que você não, sabe? Então eu vejo que assim, onde o Tico consegue alcançar, eu vejo que assim, é uma experiência que eu consigo trazer para eles como uma semente, sabe? Porque assim, cara, é a oportunidade que todos Uhum. têm. E é só que assim, a gente entende que dentro das comunidades existem diversos fatores que às vezes impedem isso acontecer, né? Uhum. É a falta às vezes da informação, embora eu veja que hoje em dia assim, a informação está lá dentro já, Ok. porque existem grandes profissionais, grandes empresas que estão se empenhando e estão lá dentro. A gente teve inclusive o próprio Condzilla que estava lá Sim. trazendo. Eu sou fã desse cara, porque ele faz um trabalho magnífico, na verdade, né? Tipo, com a galera da música, a galera do funk, que é uma outra vertente da cultura da rua. E, cara, ele mudou a vida de muita gente, né? Ah. Então, assim, às vezes o nosso trabalho, o meu trabalho é um trabalho pequeno ali dentro, né? Que é com a Arte Move o Mundo, que é o que chama o projeto. Aham. Que agora eu estou num processo, conversando, né, com uma galera que eu precisei Para trazer isso ampliar? para exatamente, para um CNPJ. Porque até então era um Hum. projeto só assim, Tico. Começou e foi. Esse projeto começou em 2019.
17 ou 18, por um convite de uma ONG ali na Água Espraiada, que é uma comunidade aqui na Zona Sul, que é uma ONG que já existe, só que o foco deles é esporte, e eles queriam ampliar para arte. Tico, a gente quer fazer uma oficina. Fui lá, foi até um pouco difícil, porque assim, o futebol é futebol, né? Como é que você... Paixão nacional. Paixão nacional. Como é que você vai tirar o moleque da quadra para você pôr ele na parede? O primeiro grande desafio foi o quê? Apresentar para esses meninos, essas meninas que fala, cara, o grafite é o seguinte, é uma forma de expressão, mas também é uma ferramenta de trabalho. Mas isso ainda não faz muito sentido para eles, porque difícil viver da arte, né? Então esse foi o grande primeiro desafio, mostrar para eles as possibilidades através da arte. Depois que a gente conseguiu aos poucos entrar, foi quando a gente começou a encher um pouco aquela sala de aula e eles começaram a vir. Aí foi quando também me deu a virada de chave e falei, cara, vamos começar. E aí eu comecei a aplicar isso lá em Goianazes, né, que foi onde começou todo um projeto. Eu faço uma parceria grande lá com a professora Simone. A professora Simone é uma professora de língua portuguesa, que ela tem um projeto lá que chama Carolinas, que é um projeto com a língua portuguesa, poesia, ela convida também fotógrafos, galera de cinema, e aí eu entro com a parte de arte urbana e agora ela está com um segundo projeto de cozinha, que ela oferece de 400 ou 500 marmitas ali para aquela comunidade. Legal. Então a coisa tá crescendo, tá crescendo. E vai crescer muito. Que venha. Se Deus quiser. Sim. E existe organização na pichação urbana, nessa arte urbana? No sentido de... não, vou pichar em cima do teu, ou não, eu te respeito. Tem muito. Existe um acordo, assim, na verdade, entre as nossas correrias que... É um respeito. Um respeito. Até porque é um complemento do outro, né? Ok. Por exemplo, eu não posso chegar nessa parede, por mais que eu chegue, ela tá danificada, por exemplo, ela tá descascada, mas eu identifiquei que ali tem um picho ali por baixo, sabe? Putz, ainda localizei quem é o dono disso daqui. Cara, a minha obrigação é ir atrás desse cara. Se eu não o conheço, cara, hoje em dia tá tudo muito próximo. Então eu vou saber de alguém que conhece alguém que vai chegar no cara e eu falar, cara, é o seguinte, tem um muro aqui debaixo do minhocão que tá deteriorado, cara. Você vai pintar de novo ele ou eu posso fazer o meu trabalho? E vice-versa também, entendeu? Então a gente tem esse acordo nosso e aí é um respeito, né? Sim, é um respeito. Para funcionar, né? Para funcionar. Porque, assim, são artes bonitas. Sim. Quando você tem essa organização, Sim. não é o fazer por fazer, Sim. né? Você quer deixar esse teu legado, você quer passar Você tem um propósito por trás disso. Sim. É a vida que acontece todo dia aí na cidade, Exatamente. Né? Inclusive tem uma música de um cara que eu sou super fã, que é o Chico Science, que ele fala, né? Que eu me organizando eu posso desorganizar, né? Então, por exemplo, se nós que estamos na mesma linha de frente, buscando a mesma coisa, estivermos alinhados, a gente consegue fazer aquela bagunça social para tipo mudar o pensamento da galera, entendeu? Para mudar a cultura, tá? Mas a gente tem que estar nessa mesma... É um caos organizado. Um caos organizado, exatamente. Sim. Que bacana. Qual o próximo projeto que você está entendendo como desafio? Tem um projeto que eu acabei de vir de lá agora. Fresquinho para vocês, que é um projeto com uma organização, né, sem fins lucrativos que chama Laramara, que é um projeto para a galera com deficiência visual de diversos níveis. Então explica direito. Como que alguém que tem deficiência visual vai poder fazer grafite? Eu também estou na busca agora dessa resposta. Hoje eu acabei de vir de lá numa conversa que eu tive com alguns orientadores, alguns professores, para entender como que eles trabalham, né? Porque lá eu conheci um professor de artes visuais também, na parte de modelagem com argila. Eu cheguei bem de uma aula, ele estava dando uma aula, e aí eu tinha 4 alunos, um deles era 100% sem a visão, e ele estava lá. Cara, você falou, não é possível, cara, não é possível. Na sala do lado tinha um outro laboratório de informática. E eles estavam lecionando ali. Claro que, assim, ali é uma construção básica, né? Tipo, de uma informática básica e tal. Sim. Mas para eles começarem a se comunicar. E, e é legal, porque hoje, eu fiquei lá, sei lá, 2 horas. E as histórias são histórias que, primeiro, nos motivam. E, primeiro, nos faz olhar para nós mesmos e falar, cara... Você vai lá para ensinar e acaba aprendendo. Não, você sai de lá com um soco no queixo, né? Você fala, caramba, pera lá, em que momento da vida eu tive preguiça, em que momento da vida eu deixei de fazer alguma coisa, porque eu olho para uns caras desses, para umas mulheres, para umas meninas, e eles estão fazendo acontecer. Exatamente, em meio às limitações, em meio, às vezes não tão felizes, às vezes, porque pelas limitações, mas estão agindo, estão trabalhando, não desistiram.
E aí eu tô nessa de entender como é que eu, tipo, consigo aprender com eles e, tipo, aplicar alguma coisa a mais, né? Legal. Esse é um E, baita desafio, então, que nossa, vem aí pela frente. cara, tá me contando umas histórias que, por exemplo, na pandemia, eles tiveram que deixar meio que o projeto um pouquinho off, né? Ok. Então foi onde os psicólogos trabalharam mais ainda, porque eles precisaram, pô, já que nós não estamos tendo atividades aqui, o que que eles estão fazendo na casa deles, né? E aí foi um grande surto, porque o que acontece? A maioria deles não tinham celulares. E isso é caramba, primeiro, como a gente entra em contato para saber como eles estão. E segundo, Aham. o que que eles estão fazendo? Porque aqui eles chegam lá a ter 8, 9 horas de atividade. Então eles entram lá e ficam a tarde toda no espaço, né? Fazendo aula de música, aula de argila, ou se for criança, brincando. E quando eles estão na casa deles, né? E quando eles têm o celular, ainda eles ficam interagindo. Liga para um familiar, ou eles estão ouvindo música, alguma coisa. E o cara que não tem o celular, e não tem o computador, e não tem a televisão. Aham. E aí ela começou a contar os desafios que eles tiveram na pandemia. E é um mundo, assim, tão perto e ao mesmo tempo tão distante para nós Sim, que enxergamos, sim. né? Porque ele fala, caramba, como é que faz? E aí você vê a importância desses projetos que acontecem, né, em São Paulo. E aí o meu grande desafio é esse, eu entender onde é que eu consigo encaixar a arte visual Que para quem não está legal. enxergando, Para entendeu? quem tem deficiência visual, Visual, né? Então, ó, aproveitar o Meltalk vai querer ajudar essa instituição. Se a gente sim, puder pegar depois o QR Code, sim, por aqui, durante o sim, nosso com programa certeza, aparecer aí para a gente ajudar. sim. Quem puder, colabora, porque é importante a gente Importantíssimo. fazer parte de, né, Sim, viver em comunidade. exatamente. Inclusive, na nossa conversa hoje, eles pontuaram que eles estão precisando de voluntários. E Uhum. esses voluntários, na verdade, é para atuações amplas, inclusive com o próprio acompanhamento, porque eles querem, às vezes, levar esses pessoal, eles querem levar essa galera para alguma atividade externa, para um cinema, para um shopping, para um teatro, e falta, às vezes, acompanhante, né? Uhum. Porque, por exemplo, você tem, às vezes, uma criancinha, quer dizer, o pai, mas você tem um idoso que ninguém quer, porque dá mais trabalho, porque realmente as dificuldades de andar. Então, assim, eles estão necessitando Uhum. dessa Bacana. galera. Legal. E assim, é bonito, bonito a gente saber que esse grafite feito com amor, essa tua arte aí que você abriu para o mundo e tá ajudando, né? Sim, Tá, além de deixar a sua marca nas ruas, nas roupas, você tá trabalhando com o coração, né? sim. Tá tocando o coração das pessoas. Ah, não, Isso que... e além desse projeto da Arte Move o Mundo, com as crianças, e agora esse novo, tem um outro também que eu sou apaixonado, porque, assim, isso fala muito também sobre de onde eu vim, né? Eu faço um trabalho em parceria também com a Roberta. A Roberta é um outro projeto social também que se chama Visto Bem. Uhum, Ela trabalha mais na linha de confecção, corte e costura, modelagem e tal. E eu sou apaixonado por moda porque eu vim uhum, desse mercado. Eu sou formado em propaganda e marketing. E aí fui para a moda meio que sem querer, porque eu ilustrava. E em agência eu estava meio frustrado porque eu queria ilustrar e não uhum. tinha, não tinha. Os caras, Tico, você vai começar a trabalhar com moda? Eu falei, pô, não conheço ninguém. Cara, se eu arrumar um contato aqui ou ali, você vai. Aí na época existia o Marcelo Sommer, que era uma marca super forte Tá, aqui em São sim. Paulo. Na época que o Ercovitch estava começando, me indicaram ela, não sabia nem quem era. Tico, vai falar com a fulana. Fui lá, conversei com ela. E para mim foi um grande baque e ao mesmo tempo uma coisa maravilhosa, porque quando eu ia fazer reunião de briefing em agência, cara, você sentava numa sala de reunião, pegava um caderno de uma matéria de 90 folhas. Cara, a reunião acabava com um caderno, de tanto que você anotava. Quando eu fui dessa reunião de briefing com a estilista, eu já levei logo dois, né? Porque eu falei, nossa, esse mercado não sei como que é. Cheguei, sentei com ela e aí eu fiquei, e aí, o que você quer? Ela, pô, eu quero uma ilustração tua, eu quero 4 estampas, o tema é rock e eu quero umas estampas. Quando você me entrega? Eu falei, cara, me dá uma semana, não sabia nem como eu ia fazer, porque eu nunca Aham, tinha feito. Me dá uma aham. semana que eu te entrego, tá bom. E eu anotando. E ela parou de falar, e eu falei, e aí? E aí que acabou a reunião. Agora Falei, mas cria. você não me fala mais nada? Ela, meu, se eu souber o que eu quero, eu não preciso de você. Ainda me deu uma tirada ainda. E ao mesmo tempo foi assustador, né? Porque eu falei, caramba, Aham, cadê o resto da informação, né? aham. Mas foi a melhor coisa da minha vida. Eu me apaixonei, porque ali eu encontrei uma liberdade criativa, onde eu comecei a trazer as questões de ilustração, arte urbana, e aí foi onde eu comecei uma trajetória. Aí passei por algumas marcas, né? Inclusive a minha faculdade de moda foi a Ópera Rock, entregando minha idade aqui, Ok. porque a Ópera Rock aqui em São Paulo foi uma Ó, das marcas. também tô entregando a minha, porque eu conheço. Conheceu, né? Conheço. Podia ter mentido. É.
E aí, na época, a Ópera Rock, a Triton, a Fórum, eram as marcas do momento, Uhum. que a gente chamava de empresa verticalizada, né? Porque elas tinham todos os processos internos. Então, você tinha da modelista, a costureira, até a estamparia, até o VM, tudo aconteceu. Então, eu passei por todos esses pilares lá dentro. Aí eu falei, nossa, isso aqui é maravilhoso. E aí me apaixonei, fui para John John, Cavaleiro, fui por todas essas marcas. Aí foi Legal. onde eu fui me apaixonando cada vez mais por moda, né? E a Roberta, depois que a gente se conheceu, ela tem esse projeto de confecção, eu falei, caramba, eu curto isso, onde eu posso agregar, né? E a Roberta, ela faz um trabalho bem bacana dentro de presídio feminino. E aí foi onde nós juntamos as forças. Então ela entra com a parte de corte e costura e eu entro com a parte de personalização. Que legal. E aí nós estamos agora com um projeto aqui em Votorantim, no presídio feminino, Tá. e em Santana também. Então eu sou muito apaixonado por essas duas linhas de projeto, porque eu trabalho com as crianças que estão num momento de decisão de vida e Uhum. infelizmente, ou felizmente, porque dali para frente ela tendo uma escolha, com um presídio feminino onde ela já tomou a escolha dela, entendeu? E ela está, entre aspas, pagando um pouco por aquilo, né? Mas o Mas nosso ainda tem a plano oportunidade com de mudar a oportunidade, vida. É, exatamente. Então a gente tem esse que legal. trabalho, sim. Não, que bacana. Mas quando você está com spray na mão, da onde vem essa inspiração? Meu, acho que é uma mistura de tudo, do convívio, a história com os filhos, eu acho que a vivência do passado, eu acho que São Paulo é muito inspirador, né? Você sai na rua, de você sair para comer alguma coisa, esse trajeto que você faz numa Rua Augusta, numa Paulista, ou até numa periferia, cara, aquilo você constrói. Cara, um acervo de imagens, de você ver um cachorro caramelo vira-lata passando na rua, a você andar na Oscar Freire e olhar ali uma Lamborghini de 5 milhões, Uhum. sabe? Acho que tudo isso é uma junção de acervo que você fala, caramba, são os contrastes de São Paulo que gera uma poesia na cabeça, sabe? E Legal. fora, assim, a oportunidade de ir para fora, né? Que aí é onde você se depara com Uhum. culturas que fala, Uhum. caraca, Legal. como é comer de um jeito diferente, dormir de um jeito diferente, falar de um jeito diferente. Uhum. Acho que é a poesia da vida, né? Acho que Uhum. tudo isso Que lindo. contribui. Quem é artista, criativo, tudo é Devanei tudo. inspiração. Então, a partir dessa inspiração tua, a gente tem um momento aqui, que é o momento do espelho, Tá, onde eu vou pedir para você se olhar no espelho e se enxergar com seus 80 anos, se enxergar lá na frente. tá. Como você quer ver esse Tico Canato? Como você vai se ver? Qual é a mensagem que você vai estar deixando para você Deixando. aí? Bom, eu espero que esse cara desse lado aí, que já tá com a barba branca aí já, continue com essa paixão, né? Com essa paixão aí pela arte, continue com muita inspiração, com muita saúde, que é o que também nós precisamos, né? Aprendendo com o coração sempre aberto, eu sempre acredito que todo dia é dia de aprender, acho que nunca nós estamos prontos. Eu acho que é isso, né? Acho que a maior lição que eu tenho e que eu desejo para esse Tico aí é que não falte nunca, né, esse desejo e nunca deixe de passar a verdade, né? Acho que a verdade, enquanto nós tivermos assim a verdade à flor da pele, eu acho que tudo prospera, tudo flui e tudo toca, né? Acho que esse é o grande segredo da vida. Hoje você, enquanto artista, você tem uma preferência por estar fazendo grafite de rua ou não é mais moda ou não? A arte de rua, a arte na rua, ela é muito, cara, sempre muito prazerosa. Eu confesso que eu tô até um pouco ausente pela correria, mas ali acho que é um momento e a raiz, né? Ali onde tudo nasceu, acho que é ali onde você tem uma grande liberdade ali de pôr o fone no ouvido, pô, é aqui que eu vou fazer, cara, e sabe, ele é um grande laboratório e ao mesmo Uhum. tempo é um divã, né? Porque ali, cara, você não tem, assim, você tem um comprometimento com a entrega daquilo, porque querendo ou não, é a cidade, e acho que aquilo vai ser visto, Uhum. mas ao mesmo tempo é um momento que o artista ele tem a liberdade dele, sabe? Tipo, Uhum. de dialogar ali com aquela parede, com aquelas tintas e com aquilo que ele tem. A moda, eu sou apaixonado, eu acho que a moda cada vez mais ela tem vestido as pessoas não só por fora, mas as pessoas têm escolhido até o que ela tem usado assim para representar o que ela pensa, né? Então eu vejo muito as marcas pequenas ganhando força, porque antigamente você, por exemplo, isso tem acontecido recentemente, né? Tem marcas grandes aí, tipo até internacionais, que estão dentro das comunidades. Eu não vou ficar citando nomes, mas Uhum. tem algumas que inclusive a molecada tem usado mais, Uhum. não as piratas, inclusive as originais, Uhum. porque o cara ele quer mostrar que ele conquistou, que ele conseguiu, e ele fala, caraca, tô usando aqui o jacaré, Uhum. porque tipo eu conquistei, eu tô trabalhando, eu sou motoboy, eu sou
tal, eu sou isso, sou aquilo, pô, eu tô me matando, mas eu comprei minha Polo ali em 5 vezes e eu tô usando uma original. Como tem a cultura, não que isso seja o certo, mas tem a cultura do falsificado, que aí é algo X, né, deles. Mas eu vejo que as marcas pequenas, elas estão nascendo dentro das comunidades com esse apelo, sabe? E a galera tem usado. E assim, tem conseguido mostrar, porque existe a verdade dali, né? É uma palavra que eu bato muito, a verdade. Tem tudo a ver aqui com o Mel Talk, que a gente Sim, busca trazer a verdade. sim. Não, eu sou apaixonado, porque a verdade é uma coisa que as pessoas estão começando a entender que ela não tem que ter vergonha, Não. independente de qual seja a sua verdade, né? E respeitar o outro é importante, né? Porque a minha Respeitar. verdade pode ser diferente da sua verdade. Diferente. E as pessoas com o tempo elas foram adoecendo porque elas não colocavam a verdade para fora, entendeu? Então eu fico feliz que as pessoas estão entendendo essa necessidade de expor isso, entendeu? E cara, se a sua verdade é algo esquisita, vamos buscar um jeito de tratar ela, ou às vezes o esquisito é o certo. Quem é alguém para Exótico. Às vezes falar? é É exótico. o exótico, entendeu? É que na arte a gente fala que assim, tem algumas artes que, por exemplo, tem aquela arte que ela é uma arte mais simples, que as pessoas olham para ela e entendem rapidamente. E falam, isso aqui é legal, aqui tem um quadrado, aqui tem um círculo, aqui tem um olho, aqui tem uma boca, legal. E tem as abstratas, que tem as pessoas que têm uma certa dificuldade de olhar e enxergar a beleza naquilo. E aí tem, às vezes, a massa que fala, nossa, isso aqui é esquisito, isso aqui, cara, não é mais sobre o feio e o bonito, né? É sobre o que ela fala. Que Então, por exemplo, representa, né? O que a marca te representa. Exatamente. Então, a gente brinca essa coisa do esquisito, que o esquisito é legal. Inclusive, o esquisito é um slogan lá de Austin, né, se eu não me engano. Tem uma placa lá do esquisito. Austin, keep Austin weird. Exatamente. Exatamente. Meu, sensacional esse aquilo. Sensacional. Que bacana. Tem alguma arte tua que você via sempre nas ruas e de repente um dia Apagaram. Tinha uma arte, mas isso faz muito tempo. Acho que na verdade apagou mesmo, porque a arte ela é efêmera, na verdade, né? A gente tem que, quando a gente coloca aquilo na rua, a gente tem que entender que tudo pode acontecer, desde uma chuva apagar até alguém ir lá. Claro que dessa forma talvez eu não concorde tanto, mas às vezes é alguém que mete um cartazão lá em cima, vende-se ouro, coloca ali em cima, como é a construção de um empreendimento que vai derrubar e tal. Eu tinha um grafite meu, nossa, de muito tempo atrás, que foi um grafite feito no Vandal, que a gente chama, né, no Ilegal, perto da Praça da República. Isso, sei lá, acho que tinha meus 19 anos, 18 anos, e ela ficou ali durante um tempasso, perto ali até de uma pista de skate, que é hoje em dia, né? E aí aquilo foi apagando com o tempo, na verdade, né? Até que depois plantaram um jardim, aí sumiu de vez. Mas tem um trabalho que eu gosto muito, mas ele é um trabalho já corporativo. 2, na verdade, que eu acho bem bacana. 3. 2 são corporativos e um não. Tem um ali na Teodoro Sampaio. Subi na Teodoro Sampaio, ela tá até hoje lá. Aí a galera precisa ir lá visitar. A gente vai ter que. Mas olha o jabá, hein? Tô falando de marca, hein? Manda uns açaí depois pra nós. Subindo na Teodoro, do lado esquerdo, pior que eu não lembro exatamente a numeração. Tem um açaí ali que chama de açaí. Tem 2 paredões, deve ter mais ou menos uns 8 metros de altura cada um. Eu fiz o personagem deles e tal. E do lado de cá tem uma índia que eu fiz, porque eles têm todo um trabalho que eles fazem, né, com uma comunidade indígena, eles trazem, né, o próprio açaí, fazem toda uma história. Então a gente trouxe, na verdade, essa figura para fazer uma memória dentro do trabalho que eles fazem dentro da comunidade, né? Tem um segundo trabalho que eu gosto bacana, que foi agora, acho que fazem uns 4 meses, em Santana do Parnaíba, perto de Alphaville. Ali tem, e achei do caramba, porque assim, ali é uma região bem industrial, que só tem aquelas fábricas gigantes. E aí me chamaram, é uma importadora, uma multinacional de itens para PABX chinesa. E aí eles quiseram fazer uma homenagem, porque eles têm um grande trabalho, né, com a China e Brasil. Então eu fiz 2 rostos gigantão, assim, grande ali. São, se eu não me engano, 15 de altura por uns 30 de largura. Esse demorou até uns 15 dias para ficar pronto. Um rosto de uma brasileira e o rosto de uma chinesa também. Foi bem legal. Quando é assim, eles já pedem alguma coisa já mais guiada e você pode trabalhar, você tem a liberdade de dar teu toque. Sim. Então, eu entendo que assim, hoje em dia, os empresários, o diretor de marketing, os caras que estão hoje em dia à frente trazendo o grafite para o corporativo, eles estão dando e entendendo
a liberdade que o artista precisa ter, né? Então a gente, claro, se aprofunda ali naquele assunto, entra um pouco no DNA da marca, da empresa, mas hoje em dia eu vejo mais liberdade, sabe? Uhum. Na hora de propor, assim. Eu acho bem bacana. E tem o terceiro projeto, que foi bem legal, esse foi um total social, junto ao Carrefour de Guarulhos. Tem um Carrefour de Guarulhos, que se eu não me engano, acho que é um dos maiores da América Latina. Ele é Uau. gigantesco. Uhum. Atrás dele tem duas comunidades. A comunidade Crepúsculo, a outra eu não vou lembrar o nome. Nesse muro de trás do Carrefour, ali, infelizmente, a galera invadia e virou meio que um espaço ali, tipo, de drogas, enfim, uma série de questões. E aí o Carrefour falou, cara, a gente precisa mudar um pouco isso daqui, a gente quer dar um presente para essas comunidades. E aí nós entramos ali com o edital, entrou junto com uma outra ONG e tal, e aí nós fizemos uma revitalização desse espaço. E aí tem um paredão de mais ou menos uns 15 de altura, por uns 30 também de Gigante. largura, onde eu grafitei, trouxe o personagem e tal, e tiveram outros artistas que fizeram na lateral. E o bacana é que eles trouxeram, porque assim, na comunidade rola muito time de várzea, né, de Tá. futebol. E aí esse outro artista, que é um cara local, trouxe os emblemas do time de futebol de mó galera, assim, Uhum. tal. Esse foi um projeto fantástico, porque no final a gente finalizou com ele, inclusive, com uma oficinazinha com as crianças ali. Foi uma coisa, nem estava no plano, Uhum. só que, meu, eu fiquei quase 10 dias, e durante esses 10 dias, quase todos os dias eu tinha a companhia dessas crianças. Criançada ia Eu lá ver o montava o Tico. andaime e eles lá, ó tio, não sei o que tal. Aí eu falei, cara, no final a gente tem que fazer uma história com essas crianças. E rolou a gente pegou uma paredinha ali e fez uma história. Até hoje tem a mão delas, não com spray, né? A gente Uhum. pegou uma tinta à base d'água, eles colocaram a mão assim, tem a mão delas. Foi bem bacana. Que é isso, né? A gente vai deixando nossas pegadas aí. Sim, Vocês, principalmente, que street artists. sim. Mas e tem algum trabalho que você fosse, putz, esse aí não deu certo? Puta, tem. Até hoje, aliás, eu dou risada com a Aline, minha esposa. Bem quando eu comecei, uns 20 e poucos anos atrás, cara, assim, eu sempre fui um cara que eu nunca tive vergonha. Tá. Eu sempre fui um cara assim, Tico, isso aqui é a missão. Sei fazer? Não, mas eu vou fazer. Só que eu fui um pouco ousado dessa vez. Um pouco ousado, ó. Bicho, assim, nunca tinha feito um grafite numa escala tão grande nessa época, né? Eu fazia coisas pequenas, por exemplo, pegava 1 metro, 1,5 metro e tal. Aham. E aí, tipo assim, eu já trabalhava com publicidade e tal, e eu com aquela vontade, né? Quero pegar um muro, quero pegar um muro. Tico, eu já ilustrava, mas coisas pequenas. Tico, a gente quer um trampo teu numa agência de publicidade. Cara, topa? Falei, lógico, vamos lá. Cheguei lá, era meio que uma área comum deles, assim, que era meio tipo o jardim deles. Meu, muito grande, você não tem noção. Ai, tô rindo. Bicho. Meu, vamos falar assim, era um U, né? E Uhum. cada paredão desse tinha, sei lá, tinha uns 9 de altura por uns 5, cada bloco Uhum. desse. E o tema era, o cara falou, Tico, a gente quer trazer uma homenagem aos sambistas. Então, assim, a gente quer alguns rostos, realismo, tipo com Eu não vi, uns mas pandeiros. Não, eu juro, eu Você- fiz questão de sumir com essas fotos. E minha esposa brinca comigo, ela falou, você é besta, cara, isso daí é história que era pra você contar, meu. Igual aqueles bolos do Mickey, já viu? Que o pessoal vai lá, Dá tipo, susto, dá né? tipo, assim, o que o cara pediu e o que veio. É. Cara, e o cara não fechou. Cara, eu fiz o puta de um projeto, porque o Photoshop aceita tudo, né? Uhum. Aí eu fui no Photoshop, fiz aquela maravilha de painel, cara. Tinha o Gonzaguinha, tinha o Cartola, meu, tinha uma galera. Aí fiz toda uma brincadeira. Cara, nossa, maravilhoso. Aí você vê que até o cara falou, vai sair, é uma. Tá bom, vambora. Bicho do céu. Cara, e eles contrataram equipe de gravação. Eu lembro que eu fui fazer isso num sábado. Aham. O plano era eu fazer aquilo durante 5 dias. E aí chamaram equipe de gravação, drone, tinha uma estrutura de andaime, cara. O que deixou menos, assim, menos apavorante, porque no dia que eu fui fazer, era um sábado, Aham. não tinha ninguém da agência, então só tinha eu. Aí você ficou mais à vontade, Entre né? pra aspas, né? começar. Entre aspas, porque eu cheguei, eu me dei conta, quando assim, porque eu pedi tudo que eu precisava, os materiais e tudo, e eu, na hora que eu cheguei assim, eu olhei e falei, não vou conseguir, velho. Não vou conseguir. Jamais. Realismo? Realismo. Bicho. Não, comecei, falei, tô aqui, velho. Já ganhei, já gastei o dinheiro, vou ter que pintar. Não, e o cliente tinha pago já metade do cachê. Não, você não tem noção, o desespero de É. querer morrer naquela hora. Aí eu comecei a riscar,
E aí, cada risco que eu dava, e o cara que tava filmando, o cara tentando puxar uns assuntos. E eu não queria conversar com ninguém naquela Eu tô precisando hora. de concentração. E aí, né, quando eu fiz aquela bosta que tava acontecendo, desculpa, não pode. Não Corta. é nossa, é livre, é livre. Bicho, eu falei, cara, tá uma merda isso. Aí eu tomava distância, assim, pra ver, ficava mais feio ainda de longe. E eu falei, os caras filmando. Eu falei, o que esse cara deve estar pensando? Aí rolou um silêncio naquele momento. Eu falei, cara, ferrou, acabou com tudo minha vida. Eu não sei por onde eu tenho que ir embora do país. Não, por ninguém, vou perder o meu trabalho, inclusive. Bicho, eu sei que chegou no sábado, eu tive que continuar a encenação ali, aquela coisa ridícula. Terminei, fui pra casa triste, mal, porque eu ia ter que voltar no domingo. E o pessoal, ninguém me mandava mensagem. Falei, de duas uma. Já mandaram a mensagem pro diretor da agência, o cara já viu, tá tomando uns 20 Rivotril pra não ver isso. E domingo eu voltei e falei, cara, eu preciso consertar. Consertar o quê? Como, né? Eu fui lá, caguei mais ainda no trampo, óbvio. E, tipo, velho, chegou no final do dia, eu falei, cara, segunda-feira é o dia da... O dia da verdade. Da verdade. Dia da verdade. Seja o que doer, tem que ter a verdade. Bicho. Cheguei, quem veio me atender não foi nem o diretor, ele mandou o atendimento, a menina veio, Chico, tal, tudo bem. Cara, é o seguinte, o que aconteceu? Tá diferente do Photoshop. Bicho do céu, cara, que vergonha, Ai, acho que é ai. um dos piores sentimentos que eu tive na Mas vida. todo mundo passa por isso, em todos os segmentos. Isso é o que me deixava confortável. Cara, eu sou só mais uma pessoa no mundo que tá passando por isso. Bicho, aí eu falei, cara, desculpa. Tipo, o cara quer que eu apago. Não, não, deixa que a gente apaga. Com medo de fazer mais merda ainda. Bicho. Ai, gente. Não, assim, tinha um bosta, né, cara? Eu peguei e falei, cara, eu devolvo o dinheiro. Ela, por favor. Achando que ela ainda ia falar, não, pago a terapia, né? Culpa remédio. Ai, gente, Bicho, que ótimo. fui Ai. devolver e tal, e, cara, foi uma bosta, né? E eu lembro que eu tinha o cara que gravou, né, meu? Porque esses caras tinham que ser pagos, né? Ó, tá vendo? Você apagou suas fotos, mas o cara tem um arquivo Eu lá. espero que esse cara tenha morrido no Covid, viu? É brincadeira, gente. Porque é uma brincadeira. Bicho, mas é sério, cara, eu ficava apavorado, porque assim, depois que tudo passou, né? Cara, é um trauma, bicho. Não. Mas por outro lado, não, eu juro, Te fiquei incentivou a traumatizado. melhorar. Não, precisei, né? Eu falei, cara, é tudo, é um never stop que já tava acontecendo na minha vida, eu não sabia. E aí eu falei, bicho, é a hora de superar a vida, bicho. É. Mas aí eu vou te falar, hoje em dia, eu lembrando dessa história, foi até bom que fazia tempo que eu não revisitava esse túmulo aí. Você sabe que eu fiz anos depois, eu comecei com essas oficinas, né, de Aham. grafite e tal. E aí, em uma dessas oficinas que eu fiz, eu abri meio que para uma galera especial também, né? Uhum. Então tinha ali uma galera normal e eu abri pra galera especial. Tal. E aí tem uma amiga que ela tem um projeto super bacana com a galera de síndrome de Down. Que legal. Só que não tem nada a ver, é uma linha de culinária. Uhum, uhum. E ela falou, puta, Tico, posso levar essa galera? Eu falei, deve. Aí ela me trouxe, tipo, lá, umas 5, 6 adolescentes, na verdade. Aí tinha em diversos níveis de síndrome de Down, né? Tinha uns Ok. mais fortes, uns mais leves e tal. E tinha um lá que era bem pesado, que ele até foi com o pai, ele não conseguia fazer nada sem o pai estar por perto. Tá. E aí Cara, o que aconteceu? A gente teve a parte teórica, a gente ficava conversando, aí tava com o computador aqui, contava um pouco da história do grafite, taraná, e depois a parte prática, eu fazia um semicírculo assim com os tripés, né? Colocava as telinhas aqui e ali era a prática. Uhum. E aí o que aconteceu? Entre eles se juntam, né? Eles ficavam, porque como faziam até estudos juntos, eles já se Ok, conheciam. já sei. E a outra parte da galera era os normais, né? Cara, a galera travada, bicho, travada, enquanto aqui o pessoal arrepiando. E jogava tinta, e fazia, e metia a mão, e era giz de cera e tal. E tinha uma menina lá que como é que ela chama, cara? Essa menina é demais. Na época ela estava escrevendo um livro, ela era do projeto do pessoal, Chefes Especiais, o nome do projeto Tá. chama. E ela estava escrevendo um livro de culinária. E, cara, a menina é desenroladaça, bicho. Quer dizer, foi um aprendizado para mim e para os normais ali, que estavam Aham. tudo travado, né? Com um monte de trauma. Uhum. Um monte de trauma. Um monte de isso. trauma. E, cara, e as crianças apavorando.
E, cara, isso pra mim foi do caramba também, por quê? Essa história de estar travado até, tipo, nas questões, tipo, de processo criativo, é um problema de todos nós, na verdade, né? Inclusive tem uns livros aí, tem um, inclusive, que eu deixo até aqui como dica, que chama Roube como um Artista. Cara, Roube como um Artista. É um livrinho curto, pequenininho. Cara, não tô chutando aqui, deve ter 30 páginas. Ok. Ele fala exatamente sobre isso, porque assim, chega uma hora que a gente atrofia, né, na parte do processo criativo. Porque, cara, não é todo dia que você tem ideias maravilhosas, você tem um enredo legal de coisas. E você precisa, tipo, buscar uma fonte para você beber alguma coisa ali. E esse livro, ele fala sobre isso. Fala, cara, não tem problema, principalmente quem está começando, né, de você pegar uma referência de alguns artistas e você roubar algumas ideias dele. É claro que assim, você não vai poder ficar... Não é um plágio, Não é um plágio. mas é ter uma... A partir do trabalho dele, Exatamente, um estudo. Sim, até porque depois, quando você amadurece, você vai seguir um caminho teu. Personalidade, né? Exatamente. Um livrinho bom, didático, super de boa, uma criança lê, entendeu? E um adulto lê, eu li. Pra mim foi sensacional. E essa coisa do travar, né? Que nem eu tive essa fase aí, que querendo não foi uma história que travou um tempo na minha vida, porque você começa a ter medo. Só que aí o negócio vai além, né? É óbvio que ali eu fui muito até irresponsável no sentido. Graças a Deus, porque daí, né, melhorou. Melhorou. E mais um outro ponto é que a gente acaba se travando e se sabotando porque a gente fica muito só querendo ser aprovado. É isso, né? Querer agradar os outros e a gente acaba podando nossa criatividade, nossa liberdade na hora da expressão, né? Sim. Então, para mim, isso assim foi uma história cômica, mas ao mesmo tempo, depois isso me serviu com uma magnitude tão grande, porque assim, e na arte é um lugar onde você é julgado a todo momento, ainda mais assim, quando você quer atingir lugares, né, maiores, então você tem curadores, você tem colecionadores, você tem o diretor da galeria, você tem fulano, ciclano, então todo momento assim, você precisa provar algo, provar seu currículo, provar que você merece, que você chegou, que você estudou, que você treinou, que você alcançou aquela técnica, então assim, é um caminho que até que alguns infelizmente desistem, porque é uma pressãozinha chata, e eu digo, acho que na área artística no seu todo, né? Sim, como músico, com certeza, como tudo também, né? Porque assim, você tem que ter a sua personalidade, né? E é difícil, porque daí você tem que ousar. Sim. Se eu ousar demais, o pessoal vai me... Você vai errar, vai fazer um negócio feio. Vai fazer lá. Gonzaguinha. O Gonzaguinha parecia sei lá quem, bicho. Ai, meu Deus. Que bacana. Chico, eu queria conversar muito mais tempo aqui contigo, mas nosso tempo aqui acabou. Não, foi sensacional. Então, eu também adorei. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem, quer deixar, né, aí para o nosso pessoal que está nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo. Sim. Bom, galera, eu quero agradecer, obrigado aí por quem dedicou seu tempo aí, ouvir um pouco aí dessa jornada de alguns anos aí, de muito aprendizado e de muitos que virão. Quero agradecer a Mel aí por ter aberto aí um espaço, porque querendo ou não, isso aqui acaba sendo até uma sementinha a mais da arte urbana, encontrando novos caminhos, encontrando novos públicos também. E, bom, se eu posso deixar algum tipo de mensagem, assim, eu acho que enquanto nós somos ousados, né, eu acho que as chances de nós acertarmos é muito maior do que as de errar, né? Eu acho que ser curioso e partir de você, na verdade, às vezes, os projetos, né? É claro que essa história, até usando o exemplo do livro, é importante a gente ter referências, porque acho que nós precisamos de referência, né? Você olhar para a história de alguém te impulsiona, né? Eu acho que isso é sempre importante, mas passou essa fase, eu acho que se preocupar em escrever a tua história, sabe? Eu acho que todo mundo tem uma história tão linda para contar, sabe? Eu fico imaginando que, assim, né, no meu ponto de vista, Deus olhando lá de cima, sabe? Tipo, anotando, embora ele já saiba, né, o nosso começo e o nosso fim, mas ele anotando ali todos os capítulos e é o último dia da nossa vida, ele vai lá, coloca um ponto final e ele assina embaixo, cara, e ali foi a história da Mel, sabe? Eu acho que aí vai ficar um legado, alguém vai ler aquele livro, alguém vai olhar para esse livro e vai inspirar. Então, eu acho que, assim, não existe ninguém que seja substituível, entendeu? Substituído, porque acho que todo mundo tem um papel muito importante. Então, never stop, never, acho que nunca desista, nunca pare, não importe. E acima de tudo, a verdade, né? É isso. Então, Chico, gratidão. Eu amei nosso bate-papo e muito mais sucesso. E que você continue trabalhando com esse teu propósito, com essa criatividade linda e ajudando o próximo, que eu vejo aí, tá na tua essência. Então, que legal. Então, gratidão. Obrigado, Mel. Valeu. Beijão. Bem-vindos a mais um Mel Talk. Bem-vindos a mais um Mel Talk. Mel Talk tem o propósito de trazer a inspiração através da verdade, para que você olhe no espelho
e viva de uma forma mais feliz, mais leve e abundante.